volta, 8 horas e 12 minutos. Vão trabalhar, vão trabalhar. Estamos de volta com o assunto. Eu peço às pessoas que agora tenham um pouquinho de calma, para a gente poder fazer algumas perguntas aqui aos dois. Ô Marinês, agora você só ouviu, minha filha, você só ouviu. Só confirmando então o que o Amaury disse, ou você, claro, você deve confirmar. A folha de pagamento está no seu limite prudencial. Eu sei que está lá há muito tempo na prefeitura, já há alguns anos, né? Como é que você administra isso? Como é que é feito isso? Não chama funcionário, tem que chamar? Como é que está se virando lá dentro? Aos poucos, né? O limite prudencial da folha realmente está chegando aos 51.2.3. 51.3 é o limite prudencial pelo artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos últimos meses estamos chegando muito próximo, então todo mês a gente vai fazendo um controle de horas extras, de admissões e exonerações. As pessoas estão se aposentando e saindo, e a gente vai fazendo uma redistribuição de trabalhos em vez de uma contratação imediata de servidores. Todo mês, em conversa com o seu prefeito e com os outros secretários, a gente vai tentando adaptar a nossa realidade e esperando o crescimento da receita. Assim que ocorrer o crescimento da receita, ocorre automaticamente uma diminuição do percentual da folha. Proporcional, né? É proporcional. Olha, eu tenho uma pergunta para você aqui, se me permite. Atestados e aposentadorias. Você comentou aqui com relação a aposentadorias, né? Isso. E aí vamos falar um pouco mais sobre a questão isso e sobre atestados. O índice de aposentados tem crescido em relação a anos anteriores, já que você está na secretaria já há muitos anos, e os atestados também médicos. Como é que está isso? A questão das aposentadorias, ela é um crescimento natural e vegetativo, né? Os servidores que estão há mais tempo na prefeitura, há 18, 20 anos ou até mais, já estão na hora, já estão preenchendo seus requisitos para a aposentadoria e automaticamente as pessoas, quando chegam próximo à aposentadoria, desejam se aposentar. Então, nós temos uma previsão para este ano, uma média de 80 aposentadorias, mas os servidores devem se manifestar se têm o interesse ou não de se aposentar, porque isso é facultativo para eles, né? Mas isso é um crescimento natural. E aqueles que porventura não queiram se aposentar, eles podem continuar trabalhando? Tem algum benefício? Não tem? Continuam ganhando a mesma coisa? Eles são obrigados a se aposentar? Você que falou que é facultativo, né? Isso. Então tá, eles podem trabalhar, tem algum outro tipo de benefício ou não, só o do trabalho e de continuar prestando serviços ao município? Os servidores que estão próximos à aposentadoria, quando eles vão encaminhar ela ou fazem a opção de não encaminhar, eles recebem um abono permanência. O abono permanência, então, ele deixa de fazer a contribuição previdenciária para o FAPES e continua trabalhando. E o servidor público pode continuar no serviço público até os 70 anos. Os 70 anos, então, a administração é obrigada a aposentá-lo. Aí é uma aposentadoria compulsória. No dia que a pessoa fizer 70 anos, nós a aposentamos. Mas até lá, mesmo tendo preenchido todos os requisitos, o servidor pode continuar trabalhando sem problema nenhum. Muito bem. Repasse de recursos para, eu não sei se era isso que aquela senhora da cirurgia quis falar, não sei quem vai responder, se é você ou a Amaury, fique à vontade para dividir essas perguntas, as respostas. Recursos do município para a CAST, como é que está? Havia um imbróglio, uma discussão, até na época em que o Amaury era secretário-geral do sindicato, queria que o município repassasse mais recursos para a CAST. Como é que está isso, Marinês? A Caixa, ela tem um percentual que é passado pela prefeitura e um percentual que é descontado dos servidores. Nós tivemos uma mudança da lei agora no começo deste ano, após ampla discussão no ano passado e também neste ano numa comissão de servidores, e ela é repassado esse valor descontado diretamente do servidor. Então foi aprovada uma tabela de valores, agora onde cada servidor inclui ou não o seu dependente e paga essa diferenciação. Com relação à administração da Caixa e dos recursos, a Caixa tem um superintendente, que é o Sr. Júlio, e também tem um conselho que analisa todos os recursos que são passados e faz a distribuição desses recursos dentro das necessidades que os servidores apresentam na Caixa. Com relação às cirurgias marcadas ou eletivas ou não, a Caixa tem uma tabela que ela segue, um cronograma
Então, com relação a essa servidora, eu acho que se ela fosse conversar com o Júlio, ele poderia orientá-la e explicar por que isso foi agendado nesse período. E também depende muito da necessidade e da classificação que o médico coloca na hora do encaminhamento. Até porque 2017 está longe, né? Convenhamos, né? Mas eu acho que não é tão longe. Eu acho que é errar o número ali. Atestados, nós não falamos sobre atestados, né? Como é que está isso? Até porque com o vale, queira ou não, as pessoas, eu tenho que falar as coisas claras, vocês podem falar como podem não falar. Com o atestado, com o vale alimentação, a presença do servidor era, de certa forma, cobrada com maior ênfase. Acho isso um absurdo, o cidadão tem que trabalhar, eu tenho que estar na rádio todos os dias, não interessa, só mesmo em último caso eu não venho. Mas enfim, como é que está isso? As pessoas sem a presença do vale alimentação, as pessoas estão indo trabalhar ou tem aqueles que, no linguajar popular, metem um miguezinho, não vão trabalhar? Como é que está isso? Qual a análise que você faz? A questão da doença, do atestado da pessoa, não cabe aos recursos humanos, no momento, questionar quando o Mas os índices você tem, né? Sim, claro que os índices têm aumentado e a gente pede para que o serviço social faça um acompanhamento, né? Um acompanhamento do levantamento desses atestados. No momento, nós não temos como questionar se o atestado emitido pelo profissional está correspondendo à realidade ou não, porque nós vemos o servidor na parte externa. Se ele estiver com a perna quebrada, sabemos então que ele está doente. Agora, se ele tiver uma doença interna, nós não temos como avaliar. É subjetivo, muitas vezes, é muito né? subjetivo. O número de atestados tem aumentado? Tem. Mas é uma característica da modernidade, né? As pessoas estão ficando mais doentes, algumas também estão se cuidando mais. E o atestado estar vinculado ao vale assiduidade ou ao vale alimentação, nós temos que pensar muito com relação a isso. E acredito que a administração vai fazer uma discussão com relação a isso, porque não é viável você manter a questão da saúde do servidor, forçando ele a trabalhar ele estando doente. Eu acho que nós temos que trabalhar com a conscientização do servidor. Se é realmente necessário ele ir ao médico, se é necessário ele pegar esse atestado, se ele não pode marcar essa consulta para o final da tarde ou para o final da manhã, para que ele perca só alguns minutos do trabalho e não um período inteiro. Mas é uma questão cultural, nós temos que ir trabalhando aos poucos, né? Tá bom. Olha, Amaury, algumas perguntas foram feitas para você, para vocês, mas de repente mais para você. Antes eu quero só, a Marinesa aqui, eu recebi a mensagem de texto, e eu escrevi assim, ó. Escândalo do pagamento de horas extras na Guarda Municipal em fevereiro. Bom, primeiro que eu não estou sabendo de escândalo nenhum e não sei se é escândalo, portanto, estou só repassando essa pergunta para Marinês. Vocês da Secretaria que administram isso também, a Guarda, é com vocês também? A Guarda Municipal? Nós temos algumas atividades descentralizadas. Tá, então, essa questão por exemplo, de horas extras, então, você fica sabendo, a sua secretaria, ou é coisa lá embaixo, lá na Guarda, na JJ? Lá na Guarda. Porque tá. Assim como a Guarda, a Saúde, eles têm um gerenciamento próprio do controle de horas e isso chega para o RH num controle mensal. Conforme chega lá, vocês fazem os cálculos e encaminham. Isso é, beleza, tá. Amaury, então é o seguinte, algumas perguntas foram feitas, você, claro, já anotou, tá? A questão do vale alimentação, ele deixa mais para o final, mas já está no final. E aí eu até quero acrescentar que eu lembro quando você era secretário do sindicato, você veio aqui muitas vezes e disse, olha, tem que melhorar, precisamos, aquela coisa toda, tal. Até defendeu na época, em algumas situações, os próprios inativos, aposentados, minha mãe aposentada, ela dizia, falou, pergunta para o Amaury lá, como é que faz, né? Então, e agora você está do outro lado da história. Como é que está isso? A Câmara deverá dar uns R$300 para os servidores. A Endur já recebe 230. E o servidor do executivo ali no prédio, professores, não recebem desde final do ano passado o Vale Boia, que era de R$170. Como é que está isso? É um assunto que você sabe que é importante, tem muita gente que com R$200, R$170 faz miséria no mercado, e daí? Batista, tem várias questões pendentes, né? Primeiro, tem uma questão subliminar aí que a gente tem que dizer o seguinte, nós tivemos duas pessoas falando, que não quiseram se identificar. A minha história na administração pública é de 20 anos, eu sempre fiz a crítica à administração pública, nunca tive medo de me identificar, porque não é assim que as coisas acontecem, eu sei como é que funciona, não precisa ter medo, né, com relação a isso. Acredito que teve não sei se é servidor, nós não podemos dizer assim,
porque não quiseram se identificar, ficar no anonimato. E o anonimato é uma coisa muito ruim. As pessoas têm que assumir, assim como nós assumimos, como eu assumo, por como exemplo, você assume. Infelizmente, as pessoas que não assumem, ou elas estão não dizendo a verdade, ou tem alguém pedindo para que digam. Tá? Então, sob esse ponto de vista, inclusive falou uma questão do sindicato, eu acho que isso não se deve fazer, mas isso é uma questão do sindicato, que talvez esteja ouvindo, o pessoal da diretoria, e que deva fazer essa defesa com essa questão, e jamais nós podemos intervir na autonomia da entidade sindical, e a administração pública não pode fazer. Primeiro, a relação com a questão da CAST. O ano passado nós tínhamos uma luta para que o percentual que vai para a CAST da administração pública aumentasse. Dia 31 de janeiro de 2012, começou a ser implantado um novo modelo de contas na administração pública determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional. E a partir desse momento, determinação de que todos os valores repassados a título de servidores devem ser contabilizados como folha. Nós começamos o 2013, o Beto começou a administração em 2013, com um problema já dizendo o seguinte, que os 4% que são destinados para cá devam incorporar a folha, o gasto com limite de folha. Nós tivemos já perda aí, então 4% de que até 31/12 não era contabilizado como folha, a partir de 1º de janeiro começou a ser contabilizado como folha de pagamento. E aí essa discussão foi feita dentro do grupo de servidores, que se você aumentar vai prejudicar o próprio servidor, porque vai aumentar a folha. Então, essa era uma questão que acabou morrendo em função da mudança da sistemática do Tribunal de Contas e da Secretaria do Tesouro Nacional com relação à questão da CAST. Então, toda essa conjuntura em volta da CAST também é uma conjuntura em volta do aumento do número de servidores, que também teve, e que aumentou muito os dependentes e a CAST começou a ter problemas financeiros. Agora vamos especificamente com a questão do Vale Alimentação. Primeiro, dizer que quem acabou o Vale foi a lei de escravinato. O último Vale que foi pago em novembro do ano passado. Temos que lembrar também que no ano de 2011 nós não tivemos Vale. Então o Vale que foi pago ano passado foi pago durante 10 meses. Foi pago o Vale Alimentação. E particularmente, eu tenho minhas questões com relação ao Vale. O Vale é uma coisa que que é implantado e depois tira. Eu sempre lutei para que todos os servidores tivessem salários. É isso que nós temos que reivindicar, para que os servidores tenham salário. Agora, quanto que daria hoje se nós fôssemos implantar o Vale Alimentação? Se fosse implantar o Vale Alimentação conforme o valor que tinha, mas porque na campanha não foi falado em R$220, ou não foi falado? Não foi falado em momento nenhum. Não foi falado, em nenhum momento foi falado valor. Eu só estou fazendo um cálculo, uma projeção. Só para eu ouvir, viu, o seguinte, então, acabou, eu não tenho mais espaço, gente. Eu tenho que ter às 10 da manhã, hoje, 11 horas. Então, assim, nós vamos voltar a falar do Vale, não esqueça aí. Só, então, essa pergunta, e aí eu tenho que, infelizmente, recortar em razão do tempo. Não é porque eu não quero, não é porque eu estou proibindo, não. Eu não tenho tempo. Alô, bom dia!